Boa noite a todos novamente. Cada vida importa, espalhe o amor. Hoje, 25 de setembro de 2021. Nossa última noite da Jornada Espírita pela Proteção e Valorização da Vida, realizada pelo Departamento da Família, Mocidade e Infância da USE Intermunicipal de Ourinhos. Para iniciarmos a noite, vamos fazer uma prece. Vamos serenar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos a Deus Pai, pedir aos amigos espirituais amparo ao Valteno, que ele nos transmita grandes conhecimentos, que ele receba a luz das palavras necessárias e que nós tenhamos a compreensão necessária para que tudo que for dito possamos aplicar na nossa caminhada. Assim, agradecido por mais esta oportunidade, damos início a essa noite. Que assim seja, graças a Deus. Guaraci, uma palavrinha do nosso presidente da USE Intermunicipal, Guaraci Nascimento. Uma boa noite para todos, né? É muita alegria, né? A gente poder se reunir, a gente poder se encontrar. E maior a alegria quando tem alguém que compartilhe conosco a experiência, o conhecimento que possuem dentro da temática rica que a doutrina espírita nos oferece. Hoje estamos recebendo o Valteno Silva. É uma grande alegria, viu, Valteno, que nós o recebemos aqui nessa nossa sala. E a expectativa nossa de aprender contigo é sempre muito grande, não é? Seja muito bem-vindo. Saúde e paz para você, para sua família, para todos os companheiros que aqui estão presentes. E vamos lá, compartilhe conosco o que você tem, um pouquinho do todo, para nessa noite a gente poder aproveitar e crescer no conhecimento. Então, lembrando que Valteno Santos Bento da Silva é o atual secretário-geral e diretor do Departamento de Infância da USE de São Paulo. Ele é servidor atuante do Movimento Espírita da USE do ABC, na Grande São Paulo, em especial em São Bernardo do Campo. Ele é trabalhador no Centro Espírita Maria de Nazaré e está hoje aqui representando a USE do ABC, né, Valteno? E hoje ele falará para nós aí relembrará o nosso mês de proteção e valorização da vida. Tudo que nós trabalhamos este mês, ele vai nos lembrar um pouquinho aí e trará para nós grandes reflexões. Valteno, a sala é sua. Amigos queridos, primeiro eu quero externar meu contentamento, meu sentimento verdadeiro. E acho que cada vez que a gente vai se reunindo, a gente vai sentindo mais amizade, mais carinho, né? Jesus faz dessas coisas que a gente depois vai entender, né? Então, tenho aqui a alegria de dizer o carinho que eu tenho pelos companheiros de Ourinhos, de Assis, que a gente já criou laços, né? Segundo a nossa condição é muito pequenina, nossas pretensões hoje são pequenas, mas eu acho que são importantes para todos nós. São reflexões e que quando a gente faz o nosso trabalho, normalmente a gente planeja que os outros falem, porque a gente considera o material que vem das pessoas e a gente aprende. Eu sei que é um pouco egoísta isso, mas eu quero também aprender e ouvir de vocês, né? Então, nós vamos ter bastante espaço para conversa. E eu acho que eu sei que eu não estou ensinando nada para ninguém nesse momento, mas nós temos um mestre, que é Jesus. O resto é tudo discípulo, né? Então, todos estamos aqui aprendendo e estamos aprendendo juntos.
É dentro desse conceito que nós temos, que nós aprendemos com quem foi mais experiente nos conduziu, e a gente vê que isso é uma fórmula infalível para a gente crescer. Enquanto a gente tem coisa para aprender, é melhor a gente ficar aprendendo. Muito bem. Da outra vez eu fiz algo parecido, eu vou fazer essa pergunta de novo. Eu peço que vocês compreendam a minha pergunta, porque eu vou modular o nosso discurso aqui, a nossa conversa, as nossas reflexões, né? Bom, primeiro, eu estou muito feliz de ver o Roberto aqui, que da outra eu senti falta dele. Tudo bem, Roberto? Que bom que você está aqui conosco. E eu entendo que nós estamos aqui com a grande maioria de trabalhadores. É isso. Eu queria saber se tem algum companheiro que é muito novo na doutrina. Se alguém aqui é muito novo na doutrina, levanta a mão. É novo, eu falo 2 anos de doutrina, não estou falando 10, não. Estou falando 2. Não tem ninguém novo de doutrina, correto? Ok. Nem de doutrina, nem de idade. Vamos em frente. Tá ótimo. Porque, inicialmente, nós fizemos o desenho da reunião de hoje era para o público, né, em geral. E o trabalho que a gente vai fazer, eu vou reproduzir o trabalho que eu tinha planejado, mas eu gostaria que os companheiros que estão trabalhando na doutrina olhassem depois a reunião do alto e vissem por que nós abordamos dessa maneira, e aí nós vamos trocar sobre isso, porque é uma forma de conduzir os estudos, né, sobre valorização da vida, ajudando as pessoas que estão iniciando na doutrina a fazerem as reflexões adequadas para essa questão da proteção e do valor da vida. Muito bem. Então, nós vamos iniciar trazendo aqui um filme que vocês conhecem. Eu tenho certeza que vocês já viram. Se não viram, depois eu conto um pedacinho mais deles, tá? É a história do livro Nosso Lar, que passou o filme no cinema. Eu vou pegar um pedacinho e aí a gente vai conversar sobre isso. Eu estou sem direito de compartilhar. Você consegue fazer aí? Se quiser, eu te ajudo. Agora pode, agora eu consegui. Bom, contextualizando, aqui é o André Luiz, né? Ele vai aparecer jovem, daqui a pouco ele fica velho, e aí ele tem o evento que é o desencarne dele, né? Então, depois nós vamos vê-lo nas regiões do umbral, conforme está descrito lá no livro. Então, vamos lá. Um brinde. Ao relembrar o passado, vi que nem sempre as aparências indicam a realidade. Por vezes, o nosso lado sombrio se esconde numa falsa imagem de tranquilidade. Mas um dia tudo vem à tona. E nunca é tarde demais. Foi como acordar de um longo sonho. E logo descobri que não pertencia mais ao mundo dos vivos.
acordei numa dimensão chamada umbral. Uma espécie de purgatório. E minha história estava apenas recomeçando. Quando não tinha mais forças, Por favor, alguém me escute. todas as esperanças pareciam terminadas. Me salve desse Eu fiz lugar, a pelo única amor de coisa Deus, que me com restava. piedade. Me ajudem. Misericórdia. Não sei quanto tempo durou aquela súplica que vinha do fundo da minha alma, mas fui ouvido. André. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. Olá, André. Como está? Meu nome é Lísias. Lísias, que lugar é esse? Que lhe parece? Eu nunca vi um hospital assim. Não na Terra. Por enquanto. Aqui não é a Terra. Quem são vocês? Por que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Combinado? Você não vai me dar medicamentos? Com licença. Afinal, eu estou morto ou não? Morto? Seu corpo morreu, André. Apenas isso. Não se mexa. Muito bem. Vocês conseguiram ver tudo? Legal. Então, agora nós vamos conversar. Bom, primeiro, o que aconteceu com ele? Em poucas palavras aí. Desencarnou. Não tão poucas. Desencarnou, foi para o umbral, foi socorrido e estava no hospital sendo atendido. Perfeito. Tá ótimo. Legal. Então, é a trajetória dele. Agora, o que ele fez para sair de lá? Pediu ajuda. Pediu ajuda através de uma prece. Quanto tempo demorou para ele fazer aquela prece? Alguém lembra? 8 anos. 8 anos. Perfeito, 8 anos. Vocês estão afiados, hein? Tá difícil aqui, hein, o Guaraci? Tá todo mundo afiado. Muito bem. Agora, qual foi o esclarecimento que ele teve sobre a sua condição? O que o espírito Ulísias falou para ele? Seu corpo tinha morrido. Só o corpo que tinha morrido, só isso. Ele estava no hospital. E que as perguntas seriam respondidas. Todas as perguntas seriam respondidas. Legal, isso aí. Agora, a cena termina com o André recebendo um tratamento de paz. Mas se o corpo dele estava embaixo da terra,
O que seria aquele corpo? Perispírito. Perispírito. Muito bom. Quando a gente vê esse vídeo, qual é o conceito que está sendo apresentado para as pessoas? Imagine que nós temos pessoas que nunca não conheciam esse conceito. Qual é o conceito que está aparecendo e que ele emerge aqui dessa história para as pessoas, né, que não conhecem ainda o Espiritismo? A morte não existe. A imortalidade da alma. Muito bom. E aí a gente faz uma pausa aqui, né? Por que é importante esse conceito? O que ele ajuda para as pessoas, né? Aquelas que estão se aproximando do Espiritismo? O que esse conceito vai ajudar? Sabendo da imortalidade da alma, acho que cada um vai, em conhecendo um pouco do Espiritismo, entender a importância da gente se dedicar a melhorar, a se transformar, a mudar, porque há uma continuidade, há uma vida futura, né? Que a vida não acaba aqui. Então, acho que tudo isso ajuda a pessoa a se transformar, digamos assim, essa convicção, né? Essa certeza dá um estímulo, eu digamos assim, para enfrentar a vida de forma diferente, eu penso. Muito bom, muito bom. Tá ótimo. Então, acho que o conceito de mortalidade da alma, ele é muito importante e ele ajuda as pessoas em um monte de coisa. Agora, eu vou passar a segunda parte do vídeo, para a gente continuar conversando. Tá? Então, só um minutinho. Agora já sabe. Se tiver muitas reclamações, água. Lisas, eu não vou parar enquanto eu não souber tudo o que está acontecendo. Quem sabe não teremos algumas respostas? Olá, André. Meu nome é Clarencio. Clarencio, antes de tudo, obrigado por ter me resgatado. Eu não gosto nem de pensar no que eu passei. Um pesadelo, uma injustiça. O que eu posso fazer por você, André? Eu preciso de explicações. Ah, claro, é compreensível. Depois de todo sofrimento, mas lamentável que tenha vindo pelo suicídio. O quê? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu jamais faria isso. O corpo espiritual guarda um histórico de todas as ações praticadas no mundo material. Então deve mostrar que tive uma doença que me tirou a vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo, intolerância fariam parte de um diagnóstico? Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excessos de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só: suicídio inconsciente. Isso aí é uma explicação para tamanho sofrimento. Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra pelos mesmos motivos todos os dias. Uma verdadeira catástrofe silenciosa. Muito bom. E agora, qual é a lição que salta dessa parte da história? Lição espírita. Aprenda a cuidar do corpo.
que mais? Como é que essa lição de aprender a cuidar do corpo ela aparece ali? Qual é o conceito que está por trás? Não cometer excessos, né? Excessos, assim, de todos os níveis, né? De emoções, inclusive, né? De raiva, rancor, vingança. Agora, em termos de doutrina espírita, tiveram conceitos ali colocados, elementos surgiram. Quais foram esses elementos? Ação e reação Ação e reação. Ação e reação em cima do quê? das atitudes dele na Terra, Das atitudes que repercutiram aonde? no perispírito. No perispírito. Então, o conceito de perispírito, o conceito de corpo espiritual. Sim. E a ação e reação, a lei de ação e reação, que está correlacionada. Não é? Aqui é interessante, porque nós fizemos esse exercício e não é um suicídio direto, né? Ele não se suicidou, é um suicídio indireto. Ele não quis se matar, mas ele acabou se matando por não cuidar bem. Quando a gente trabalha esse conceito de perispírito, vamos nos colocar agora, e esse é o exercício que eu quero fazer com os trabalhadores, por isso que eu perguntei se temos aqui trabalhadores, e é a grande maioria, né? Vamos nos colocar agora no nosso papel, porque quando nós estamos na casa espírita, nós iremos ajudar as pessoas a tomar uma vacina contra o suicídio. É isso que nós estamos fazendo. E a gente não dá essa vacina fazendo uma palestra de valorização da vida. Essa vacina, ela é dada com vários elementos doutrinários que são colocados de uma forma lógica, inteligente, e que, se a gente souber usar a reflexão certa, a gente aplica uma vacina que são argumentos muito poderosos na razão das pessoas. E aí, elas jamais vão querer se suicidar. O esforço que nós fazemos, e ele é muito importante esse, de fazer eventos de valorização da vida, ele é muito importante. E o que nós temos trabalhado com as casas são trabalhos de capacitação dos trabalhadores das casas em várias frentes. Uma delas é nos grupos de estudos. Então, quando você trabalha, por exemplo, imortalidade da alma, perispírito, ação e reação, você automaticamente está trabalhando valorização da vida. E a gente precisa estar seguro que esses são elementos poderosos. Kardec, ele vai receber isso lá naqueles textos Suicídio e Loucura, que falam sobre suicídio, etc., dizendo que o espiritismo é o maior preservativo contra o suicídio. Isso é interessante porque hoje nós vamos ver uma supervalorização dos terapeutas dentro da casa espírita. Os terapeutas são muito importantes. Quando nós tivermos acesso a pessoas que querem se suicidar, nós temos que encaminhar. Mas nós não podemos fazer que o centro espírita se omita no papel que lhe compete, que é a doutrina espírita. E a doutrina espírita, segundo os espíritos, é o maior preservativo, porque você, sabendo da vida futura, você tem um argumento muito poderoso para você não se suicidar. Mas a gente ainda prefere. E aí você vai ver, quando você vai fazer o convite, as pessoas convidam aqueles que são psiquiatras, os psicólogos, os megaterapeutas de tudo. Eles vão trazer elementos importantes, mas nós não podemos subestimar o poder do conhecimento doutrinário. E aí a gente volta para essa questão do corpo espiritual. Olha que interessante. No momento em que eu sei, veja, que se eu maltrato o meu corpo, eu vou herdar isso no corpo espiritual, e isso vai me trazer consequências, não é? Isso me faz ter muito cuidado com o meu corpo. Que dirá eu me suicidar? Né? Então, uma coisa que aparentemente é mais simples, mas ela impacta totalmente na questão do suicídio. Agora,
a gente quis fazer essa visão do alto para que os trabalhadores espíritas consigam perceber essas nuances e aplicar isso na sua casa. Então, tem um programa de estudo doutrinário de ESD, verifica se esse programa consegue alinhar esses elementos doutrinários de tal maneira, não precisa ser tudo numa reunião, não precisa fazer uma reunião de perispírito, de ação e reação, de mortalidade da alma, enfim, não precisa, você pode fazer uma reunião para cada item desse, né? Mas elas juntas, elas vão dar essa fortaleza na pessoa. Agora, eu vou fazer umas outras perguntas para vocês, que são perguntas, a gente tem que fazer um exercício de trazer essas questões para o âmbito íntimo, né? A primeira questão nós costumamos, aí eu estou falando mesmo nós espíritas, tá? Costumamos parar e pensar sobre o que acontecerá conosco após o nosso desencarne? Em que condições estaremos quando tivermos morrido? Para onde iremos quando esse corpo não mais funcionar? Alguém aqui costuma fazer esse tipo de pergunta para si? Sim. Primeiramente, eu vou dar uma leve passada no umbral. Porque o próprio filme, ele já nos alerta dessa preocupação das atitudes nossas aqui na Terra, mas só que a gente não consegue ser 100%. Sempre a gente tem as nossas recaídas. Então, a preocupação do desencarne em passar pelo menos no umbral, uma passadinha é capaz de não escapar, né? Esse é meu pensamento. Legal, Lucas. Obrigado pela contribuição. Quem mais quer se colocar? Eu acho que nesse período de pandemia, a gente parou para pensar mais nisso, né? A gente parou para pensar mais nessa questão da importância da vida e em dois sentidos, né? Eu vou falar, eu vou me segurar aqui para não chorar, mas eu perdi meu pai tem 2 semanas, né? E a coisa é intensa, né? Porque a preocupação e também você fica pensando no valor que você deu para a vida, né, do seu pai e no valor que você dá para a vida dos seus entes queridos, né? E aí vem todas aquelas coisas na cabeça da gente, puxa vida, eu podia ter feito mais isso, podia ter feito mais isso, podia ter feito mais isso, podia ter feito mais isso. E Deus está nos dando aqui com essa lição da pandemia um estímulo para refletir sobre a vida. Não só para a gente não perder a nossa vida, mas o que fazemos dela quando estamos aqui. E como nós valorizamos não só a minha vida, mas a vida dos que vivem comigo. A vida é uma coisa única, ela não é uma coisa que tem pedacinhos. Nós somos o mesmo. Só muda o plano, mas é a mesma pessoa. E a gente tem que valorizar a vida que a gente vive com as pessoas que estão ao lado da gente, né? E isso foi muito forte. A gente deve ouvir sempre assim, aquela voz que fala assim, olha, vai lá e faz isso. Faz agora. Porque amanhã pode ser tarde, né? E isso é muito importante. Mas eu vou voltar para a reflexão que eu estava trazendo antes, que é sobre se a gente pensa o que vai acontecer conosco, né? Então, aí, muita gente já fez o seu lugarzinho no umbral, já separou ao espaço e tal. Eu não sei dizer para onde nós vamos nesse aspecto, né? Eu, sinceramente, não vejo isso como uma grande preocupação da nossa vida. Acho que a preocupação da nossa vida ela tem que ser o combate insistente, persistente contra os vícios que nós temos. Porque tem espírito que não vai para o umbral, mas sofre. Não é? Você vê o caso do irmão Jacó, o Frederick Figner, por exemplo, ele não estava em condições fisicamente todas perfeitas, ele tinha dificuldades dele lá e ele recebeu atendimento, etc., pelas dificuldades dele no campo íntimo, né? Me custa acreditar que quando a gente passa a nossa vida praticando o bem,
e buscando amar as pessoas, que nós não seremos atendidos. O André Luiz era um espírito quase ateu, né? Ele não era ateu, mas ele era quase isso. Ele era muito materialista e muito indiferente. Nós, mal ou bem, da nossa forma de fazer, nós temos semeado simpatias pelo bem que a gente aplica às pessoas. Então, o Frederico Figner, por mais que ele tenha errado, ele foi recebido por ninguém menos que Bezerra de Menezes. É claro que a ficha de serviço do Frederico Figner é muito maior que a minha, então não dá para comparar uma coisa com a outra. Né? Não estou com a expectativa de ser recebido pelo Bezerra de Menezes. Mas eu sei que pelas coisas que a gente faz com os amigos, nós recebemos, né, o amparo. Eu vou contar um caso que me emociona muito, e é um caso tão simples, tão singelo, mas profundo, para ficar na nossa memória. Quando eu tinha, por volta dos 10 anos, 12 anos, eu lembro disso, gente, me dá vontade de chorar. Tinha uma senhora que ela devia ter uns 70, e ela varria a calçada dela, jogava água lá, limpava, e eu sentava ali do lado e conversava com ela, como se eu tivesse a idade dela. Eu conversava, eu já tinha, de alguma forma, eu tinha uma coisa muito espiritualizada. Eu li o Livro dos Espíritos sem saber o que era espiritismo. A minha avó deixou em casa, eu li os livros todos da minha avó, e eu nunca tinha ido para o centro. Fui entrar no centro espírita com 18 anos de idade. Mas eu já tinha um conceito. E eu conversava com ela. Aí, essa senhora, eu morava numa vila. Essa senhora, quando ela ia para o mercado, ela voltava com as bolsas cheias. E aí a turma estava jogando futebol na vila. Quando ela vinha, eu falava assim, para. A gente parava o jogo, segurava a bola. Eu corria, pegava a sacola dela e levava para a casa dela. Aí, que difícil falar. Aí, uma vez eu fui internado, né? Internado com quase amputei a perna, por como é que era o nome? A sepsemia, um troço assim. E ela foi, ela mandava recado, e ela vinha, quando eu vou no meu aniversário, ela dava cartinha, botava um dinheirinho de presentinho. Era uma amiga, só que ela tinha 70 anos, e eu tinha 12 anos, 10, 12 anos, né? Aí, ela desencarnou. E eu brincava muito com o neto dela. Aí aconteceu, passaram-se 30 anos. Eu vim para São Bernardo, a minha filha mais velha agora, Monique, tem 21 anos. E a minha filha estava com 15 anos, essa Monique, né? E aí ela estava sofrendo um bullying e uma coisa muito feia, muito triste. E eu não sabia. Aconteceu que eu sonhei com o neto dela, e o neto dela falava assim, vem cá, a minha avó quer te dar um presente. E eu fui para a casa da avó. Quando eu cheguei lá, eu acordei o sonho. E aí, naquele dia, eu desvendei uma trama que acontecia com a minha filha na escola, uma maldade, um bullying, uma coisa muito chata que atrapalhou bastante a minha filha. E aí eu fui descobrir aquilo, ajudei minha filha se levantou daquilo e foi ótimo e resolveu. Gente, veja a ligação. Uma criança de 10 anos, né? E ela mandou mensagem em sonho dizendo, eu vou te dar um presente. E o presente dela foi salvar minha filha. É fabuloso, né? Então, a vida da gente e as relações que a gente faz, as amizades que a gente faz, uma coisa simples. Eu não fiz nada. Eu tinha uma amiga, eu tinha uma pessoa que me protegia e que não tinha nada a ver com a minha família, não tinha... Mas quantas outras pessoas que nós, ao longo da vida, construímos amizades? Porque o trabalho espírita, aqueles que estão dando a cesta básica, aqueles que estão fazendo o atendimento fraterno, ouvindo as dores das pessoas, conversando com as pessoas, quantas amizades que são criadas. Isso é valorização da vida, não é? As pessoas, a gente cria simpatias. A Dona Ivone, do livro Memória de Suicida, ela orava pelos suicidas. E tinha suicida que eram bravos, né? E eles viam, e orava pelos bandidos, orava por todos. E aí ela fazia amizades. E aí eles ficavam lá, sempre que ela fazia o evangelho no lar, né? Ela ia cultivando essas simpatias, até que um dia ela viu que alguém estava fazendo uma maldade com ela, os espíritos viram.
os espíritos vieram e falaram assim, você quer que a gente pegue ele? Você vê, a gente tem... É óbvio que ela falou que não, né? Mas nós, através das coisas que nós fazemos, nós cultivamos laços maravilhosos no mundo espiritual. Nós não sabemos dizer quantas vezes a gente... Eu falo de mim, quantas vezes eu fui socorrido em coisas que não dá para falar. Quando as pessoas falam assim, você se dedica muito, né? A pessoa fala que você é fanático, porque você não... Eu falo assim, a pessoa não sabe o que ela está falando. Todos os meus filhos correram risco de vida e foram salvos. Eu devo tudo para o trabalho e para essa equipe espiritual que trabalha. Eu não sou nada, na verdade, eu sou um enorme devedor criminoso do passado. E quando me dedico, e as pessoas falam, você faz isso, os meus filhos entendem. Os meus filhos sofreram. Eu tive uma situação de uma tentativa de sequestro do meu filho, eu tive que botar minha família no Rio de Janeiro. Veja, que coisa absurda, né? Para proteger meus filhos, eu botei eles no Rio de Janeiro. E eles tiveram a tentativa de sequestro, e com um ano, minha família, eu fiquei chorando todas as noites, e eu chegava, até que um companheiro de uma casa, né, que era médium, ele falou assim, tem um protetor aqui que quer falar com você. E ele foi, me chamou, me deu uma bronca. Falou, ele está falando o seguinte, para você parar de chorar, porque essa sua tristeza toda noite está te impedindo de resolver os problemas na sua empresa, de resolver os problemas da sua família, de você fazer não sei o quê. Deus está te acompanhando, fica firme. Ele sabia, e ninguém sabia disso. Eu chorava todas as noites porque eu estava com saudade da minha família, eu perdi minha família, fiquei um ano sem minha família, né? Mas a gente vai construindo ligações em toda parte. Eu recebi comunicações do Rio de Janeiro, de São Paulo, toda parte em relação ao caso que eu vivi, que era um caso de um ataque espiritual envolvendo o sequestro. É uma coisa assim bem difícil de ver. Mas eu fico hoje, voltando para o tema, né? Nós construímos simpatias. Quando nós desencarnarmos, certamente os amigos que estavam do nosso lado, dando a cesta básica, do nosso lado no atendimento fraterno, vão estar conosco. O que vai pesar contra nós é o que a gente não mudou no íntimo da gente. E esse é o problema. É isso que a gente tem que ter medo, do que a gente não se transformou. Da maneira agressiva ou irônica, como a gente convive no lar, né? Da maneira áspera e dura, como a gente fala com as pessoas. O irmão Jacó, quando ele, na verdade, Frederico Figner, o espírito obsessor, ele chega do outro lado, quando ele está desencarnado, e fala assim, você falava uma coisa na reunião mediúnica e fazia outra. E quando você estava lá na sua casa, você era indisciplinado, voluntarioso, né, e ríspido. Aí eu pensei assim, como é que eu sou? Né? A gente, quantos de nós querem fazer as coisas do nosso jeito? Quanto capricho tem? E não é só no trabalho profissional, não. Na casa espírita. A pessoa fala assim, eu quero botar a mesa aqui, o outro quer botar a mesa ali, um quer botar o data show ali, o outro quer botar o projetor ali. Quantas pequenas coisas que nós estamos discutindo no dia a dia, e isso está lá. E a maneira como a gente faz, se não for do nosso jeito, quantas inimizades a gente vê na casa espírita. Eu tinha um companheiro que ele falava assim, a gente não tinha que se permitir ter nenhum pensamento de animosidade contra o nosso companheiro. O companheiro de trabalho não é nosso inimigo. Se ele estiver sendo da nossa parte, nós temos que acabar com isso. Nós não podemos permitir ter pensamentos de animosidade contra nenhum companheiro espírita. E a gente vê isso aos montes. Nós precisamos transformar essas questões, né, para que possamos nos melhorar. Veja, não faz sentido a gente trabalhar uma mensagem tão bela, tão rica, tão maravilhosa, e estarmos apegados às pequeninas discussões do dia a dia. E aí, voltando para as nossas virtudes, para os nossos vícios, isso que vai impactar, isso que vai impactar na nossa mudança de um plano para o outro, né? E aí, se vai ser um brau, se não vai ser um brau, se não sei o que, isso vai ser consequência dessas questões. É uma discussão que não vale a pena. A gente tem que se perguntar
eu estou mudando? Eu estou mudando o meu temperamento? Isso está fazendo alguma mudança em mim? O fato de eu estar na doutrina espírita, a doutrina está dentro de mim? Ou só eu estou entrando na doutrina, né? Ela tem que entrar de verdade, né? E eu falo isso para mim primeiro. Eu falo isso para mim. Eu sei dos dias que eu estou da pá virada, né? Opa, segura, tem que temperança, bom senso, né? Calma, e você volta, você não orou, tá vendo? A oração diária, acorda, faz a oração, você lê uma mensagem e se equilibra para que você, no seu trabalho, na sua relação com a família, você seja uma pessoa equilibrada, né? Mas problemas todos vamos ter, aos montes. E Jesus não enganou ninguém. A única promessa que ele deu era da cruz. Olha, essa aqui é a minha promessa para vocês. Não é? O meu reino ainda não é desse mundo. Então, ele não enganou ninguém. Mas, voltando para a nossa questão de transformação, a nossa desencarnação ela vai ser consequente do nosso estado de espírito, né? O céu ou o inferno, eles estão dentro de nós, através dos vícios e virtudes. A gente pode tentar se esquivar disso e tentar criar uma autoimagem. Eu sou muito bom, eu faço a campanha do quilo todo mês, né? Eu me lembro que quando eu estudava numa casa espírita, numa região de classe média, lá no Engenho Novo, no Rio de Janeiro. Aí, o mesmo grupo tinha, aos sábados, um trabalho no Jacarezinho, na favela do Jacarezinho, que é uma favela bem pesada. E aí eu falei assim, puxa, eu vou para lá. Eu escrevia no meu caderno, né? Todo ano, a partir dos 20 anos, eu comecei a escrever todo ano o que eu queria melhorar e ser. Eu falei assim, não, eu quero ir para o Boa Nova, eu quero trabalhar lá também. E aí, no ano seguinte, eu fui trabalhar no Boa Nova, evangelizar crianças da favela, dar sopa. Eu me senti, durante um ano, o campeão da caridade, né? Aí depois você vai vendo, tá bom, e no Boa Nova era muito legal, era importante, a gente não vai desmerecer o trabalho espírita, mas não é isso só. Tem mudanças dentro da gente que a gente tem que fazer, e a gente não pode se iludir, achando que porque a gente está fazendo uma caridade aqui, um trabalho espiritual ali, que a gente está, né, não estamos não somos a última Coca-Cola, né? Pelo contrário. Então, a gente precisa realmente buscar essa transformação verdadeira. Voltando para o nosso filme, né? Então, já passamos ali do umbral. As perguntas que a gente traz aqui são as seguintes. Quando a gente vê as pessoas vivendo, né, da maneira que estão vivendo, e a gente olha para a gente, que mudanças que a gente deveria fazer dentro do nosso comportamento diário, né? O que nos traz, o que nos faz refletir em relação à nossa postura diante da vida, quando a gente vê esses quadros, né? Dessas consequências como o do André Luiz, etc. Né? Eu vou deixar um pouco livre aqui, eu falei bastante, se vocês quiserem comentar um pouco sobre o que eu falei também, fiquem à vontade. Essas coisas que eu falei fazem sentido ou são um problema só meu? Não sei se o Lucas vai falar. Oi? Faz todo sentido. Todos nós passamos por isso também. Mas a questão que eu falei do umbral aquela hora é que, vendo o filme do Nosso Lar, e se tratando de André Luiz, se passou 8 anos lá, a gente já pensa o dobro lá, né? Então, por isso que eu fiz aquela reflexão, baseada em cima do livro. E penso também no meu dia a dia. Agora, quando eu vejo as situações que eu não consigo mudar, que a primeira mudança, é aquilo que você falou, tem que ser em nós. Primeiro, nós temos que mudar, tentar no âmbito familiar, que é uma das coisas, que é uma das provas, acho que mais difícil, porque a convivência diária faz nos mostrar
a nossa realidade, o que somos, e acaba nos prejudicando a nossa evolução, se a gente não melhorar dentro de casa, e dentro do nosso interior, primeiramente nós. Muito bom, Só Lucas. Lucas, eu quero ser muito seu amigo. Eu estou tentando fazer o maior esforço para você não ir para o umbral, hein? Brincadeira. Obrigado. Brincadeira. Agradeço. A gente está tentando entender, né? Eu também não sei dizer se eu vou, se eu não vou. Isso não é o mais... não é uma questão fácil, né? Porque essas questões estão com Deus, né? Mas a nossa tarefa é tentar buscar quais são os caminhos corretos. A Cristina levantou a mão. Pode falar, Cristina. Então, uma das coisas que me chama muita atenção nesse filme é o momento que André Luiz ele vai visitar a família e ele vê que a esposa está com um outro companheiro. E aí ele fica, assim, por um momento, um sentimento ruim e ele direto vai parar no umbral, né? Daí ele se redime, sei lá, pensa e sai assim, né? Então, para mim, assim, eu vejo isso como assim, a paciência, né? Para mim, particularmente, a paciência é... Então, às vezes eu falo assim, nossa, eu fui para um umbral e voltei agora. Igual aquela passagem do filme, né? Aí eu falo, meu Deus, já fui, já voltei, sabe? Então, aquele momento de você se tocar, né? Pô, eu não posso fazer isso, eu não posso falar assim, né? Então, porque é um exercício constante, né? E é o que você falou, que o Lucas disse também, né, no convívio diário da gente, nas pequenas ações. Eu participei por muitos anos de um movimento chamado Focolare, e a gente tinha uma frase que diz, né, se você for fiel nas pequenas coisas, também será nas grandes. Então, assim, quem rouba R$1, rouba 1.000.000. Então, pensar assim nas coisas pequenininhas do dia a dia, né, da gente... Eu não quero mais ir para um umbral e voltar, não, eu quero ficar aqui, não quero ir mais, não. Então, para mim, assim, a paciência no exercício diário é um negócio que eu preciso... Estou tentando, já fiz alguns progressos, mas ainda falta bastante. Cristina, só você dessa sala, tá? O resto tá... muito bom, Cristina, obrigado. Agora, eu vou fazer um exercício diferente com vocês. Isso é um exercício nosso como trabalhadores, como dirigentes de tarefa, coordenadores de atividades, né? Quando a gente olha, eu trouxe alguns elementos da doutrina espírita. Quando a gente olha esse contexto de valorização da vida, que conceitos nós precisamos trabalhar com os companheiros da casa espírita para criar essa proteção neles? E nós também, né? Que também é bom para a gente. Em relação à valorização da vida. Que conceitos espíritas? Quais seriam? Se a gente fosse fazer um programa, olha, eu ensinaria isso, 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 isso. Que seria? Reencarnação. Reencarnação. Imortalidade da alma. Imortalidade da alma. Pluralidade das existências. E todos os conceitos, né? Comunicabilidade dos espíritos. Falta um. A existência de Deus, que é mais importante. Bom, muito bom. Legal, excelente, Eliette. Excelente. Quem mais pode contribuir? Tem mais coisa, hein? Ela trouxe os princípios básicos, basicamente, né? Mas, além disso, esses são fundamentais. Ação e reação também, né? Você falou. Ação e reação. O que mais? Pensa o seguinte. Vou fazer uma simulação. Você tem um jovem dentro de casa, filho, e ele não teve oportunidade de aprender o espiritismo, mas agora ele vai poder aprender o espiritismo. Você tem 3 meses, toda semana, para ensinar para ele. Seu filho. O que você ensinaria para ele? Isso está mais perto da gente do que a gente imagina. Eu acho que eu ensinaria a continuidade da vida. Ok, obrigado.
Eu estou lembrando, estou tentando lembrar dos meus filhos. Uma das coisas que eu sempre trabalhei muito, eu tinha um filho que falava assim, porque todo mundo faz, que não sei o que tem, por que eu não posso fazer tal coisa? E eu sempre bati na tecla, você não pode, porque você é um espírito, não é porque todo mundo faz que você vai fazer. E você é um espírito imortal, em evolução, e que precisa se aperfeiçoar e crescer. E é por isso que o Espiritismo nos ensina tanta coisa boa, e por isso que eu bato na tecla. Eu trabalhei muito isso com os meus filhos e acho que deu um resultado bom isso aí, principalmente nesse que era revoltado, né? Porque essa noção de que é um espírito imortal, é uma individualidade que tem a responsabilidade consigo mesmo, eu acho que é bem importante também. Muito bom. O que seria muito impactante? O que seria uma vacina? Conversa, diálogo. Reforma íntima. Ok. Eu acho que saber também o que acontece com o suicídio depois da morte. Daí Excelente. seria impactante. Daí, excelente. Excelente. Muito bom. Tudo o que foi falado é muito importante. Por exemplo, alguém que comentou, acho que foi a Eliette, o diálogo. Sabem quantas ligações? Acho que eu falei isso na última reunião, né? O CVV recebe por ano 3 milhões. São 3 milhões de pessoas que não têm com quem conversar. Então, conversar aquela parábola, né, do bom samaritano que eu falei. A pessoa está caída dentro de casa. Porque Jesus não contou quantas pessoas caídas a gente para atravessar durante, né, a nossa vida. Né? Sei lá, no ano pode ter uma ou duas, mas na nossa casa e no ambiente de trabalho, quantas pessoas estão caídas? Às vezes elas estão caídas, estão rindo. Elas estão se divertindo, estão caídas. Elas não sabem que estão caídas. E elas precisam do nosso apoio. Né? Então, nós temos que ter olhos de ver. Às vezes, elas estão caídas de verdade, estão em depressão na cama. E estão dizendo que não querem mais viver. E aí as pessoas falam assim, não, isso é frescura, tem que dar trabalho para ela. Não teve a luta, não viveu a luta que eu vivi. A gente não tem habilidade de lidar com o tema. Né? Quantas pessoas estão falando isso? As famílias, os pais e as mães estão falando para os filhos isso. Não está indo para a igreja, é por isso que está assim. Eu recebo isso lá no meu trabalho. Eu tive uma situação, uma semana, 2 jovens tentaram suicidar no meu trabalho. Né? E a gente ouve a resposta dos pais, às vezes evangélicos, dizendo, não está indo para a igreja. Nem sempre, né? Nem todo evangélico faz isso, mas nesse caso fez. Né? E aí a gente, veja, poxa, as pessoas não estão sabendo o que está acontecendo. Tem um tema grave. Quando a Maria Aparecida trouxe a questão das consequências, a gente vê que as pessoas não querem falar de suicídio e não querem mostrar falar do Vale dos Suicidas ou das dores e dizem que, não, isso assusta muito, não sei o quê. Por que Kardec escreveu o capítulo de Suicida no Céu e Inferno? É para a gente não usar? Está lá. E está lá pintado com as cores duras. Né? Talvez o Memória de Suicida, pelos detalhes, era um escritor, Camilo Castelo Branco, que ele sabe florear, colorir, ele botou uma cor pesada, mas é bom aquilo. As pessoas que leram aquele livro, dificilmente elas vão tentar se suicidar, a não ser que seja uma obsessão de subjugação muito pesada. Né? Muito bem. O que mais? Eu acabei de dar uma dica aqui. Oi, Roberto, pode falar. Eu convivo com, não só eu, como todos nós, convivendo com muitas pessoas que, em termos de espiritualidade, é zero. A vida é para trabalhar ou comer churrasco e fazer sexo. Né? E considerando essas informações que a gente tem dentro da doutrina, e sabendo que se eu for falar, dar uma aula de espiritismo com uma pessoa dessa,
a quem eu quero muito bem, não vai ter efeito. Então, quando aparece um gancho para a gente comentar a respeito, eu falo, ó, 2 coisas só eu quero falar para você, só 2 coisas. Às vezes essas 2 coisas já é difícil de eles me ouvir, né? Mas 2 coisas. Primeira coisa, não existe morte. Não vai ter morte. Então, você vai ter uma experiência aí de surpresa. Então, põe isso na cabeça. E segunda coisa, aprende a rezar. Aprende a rezar. Para não demorar 8 anos, né, para pedir ajuda. Demorou tanto, né? Eu acho que a pessoa que aprende a fazer a prece na hora de desespero, né, e já sabe se alguém falou, olha, você não morreu, não, né? A vida continua, a vida não cessa. Eu acho que isso é de um valor muito grande para uma pessoa que não sabe nada, né? Legal. Vai se encontrar com essa realidade. É claro que daí parte tudo isso que nós comentamos aqui, que é um tesouro, né? Sim. Essas informações, não tem dúvida. Muito bom, Roberto. É só, obrigado. Obrigado. Eu vou agora passar um outro vídeo final e eu vou trazer as minhas considerações contemplando o que vocês falaram, tá? E acrescentando algumas coisinhas. Esse vídeo aqui, ele é do filme do Divaldo. Uma maravilha, né? Que agora a gente tem os vídeos, né, gente? Antigamente era só texto. Agora tem até vídeo. Isso é muito importante. E eu vou passar aqui para a gente ver. E tem um elemento importante nesse vídeo que a gente precisa também falar. Estás orgulhoso de quê? De um conhecimento que não é teu? O senhor tem estudado os livros sugeridos pelos espíritos? Sim, mas não muito. Então, como poderias aceitar o convite para uma palestra? Sabe qual o papel que o senhor fez hoje? O de um papagaio de imitação. Divaldo, para ser médio é necessário muito estudo e muita bagagem cultural. Para conseguir decodificar corretamente o pensamento do espírito. E também para não ficar à mercê dos espíritos sabotadores, que são muitos. A primeira lição é da humildade. A vaidade é o primeiro passo para a derrocada de um médio. A boa mediunidade se forma lentamente, num estudo calmo, sereno, longe dos prazeres mundanos e do tumulto das paixões. Do contrário, o mesmo dom que lhe foi concedido pode lhe ser retirado, ou pior, o senhor pode prosseguir nesse seu orgulho solitário, mas sem a nossa proteção e sem a nossa inspiração. Você deveria escrever a Chico Xavier. Uma visita a ele iria lhe fazer muito bem. Eu vou escrever. Ele sim. É um bom exemplo de que a humildade não deve vir da retórica, e sim do exemplo. Divaldo, eles não te amam. Nós te amamos. Volte para o nosso lado. Que isso? Que isso, senhor? Eu não lhe conheço, não fiz nada. Desculpe, meu amigo. Pelo amor de Deus, eu lhe confundi com um homem que era atrás de minha esposa. Quando dei por mim, já estava lhe agredindo. Tudo bem, senhor, vá, siga o seu caminho. Queria me perdoar, por favor. Olhe onde sua doutrina está te levando. No lixo. Quem é o senhor? Ainda vou te humilhar muito nessa vida. Não vou desistir até destruir você. Mas por que tanto ódio? Por que tanto ódio? Você me induziu à morte. Isso não basta? Mas eu não lembro de nada. Mas continuo mesmo. Só trocou de corpo. E esse quem vai destruir sou eu. Acabe com esse ódio, com esse sentimento de vingança. Nunca! Temos uma dívida de 400 anos. Olhe para mim! Olhe para mim! Essa dívida é de outra pessoa. Perdoe aquela pessoa. Perdoar 400 anos de ódio acumulado não se vale. Não me deixe pagar por isso. Eu quero pagar por isso. Eu quero pagar por isso. Quer pagar a sua dívida? Então mate-se. Pule, pague a sua dívida. Mate. Eu vou me matar. Não, Divaldo.
Matar-se nunca, meu irmão. O suicídio é o maior equívoco que você pode cometer na vida. Eu me matei por vergonha de ter sido traída. E hoje eu sou puro arrependimento. É isso, Didi. Eu ainda sinto o veneno me queimando. A vida não acaba no túmulo. Zero pra cá, 0-0 pra lá, todo mundo aí com fome de gol. No Morumbi. Natan. Júnior Alonso. Arana convocado para a seleção. A bola não saiu de capitão. De falar com o Luciano. Outra vez, o Atlético tenta aquela pressão lá no campo de ataque para dificultar a saída de bola da equipe do São Paulo. Presta aí, Nico, fone de ouvido. Alan. Outra vez o Atlético retoma, tenta sair pelo meio. Não, o outro não tá aí? Com o Alan. Vargas outra vez. O chileno bota o... Sem fio? Tem que desligar algum áudio. Quem tiver no controle, se puder botar um mute, deixa eu ver se eu consigo. Ah, consegui mutar. Consegui mutar. Vamos continuar. Pronto. Vamos lá. Quem é a senhora? Me chame de espírito amigo. Amigo? Mas quase me deixou morrer, né? Aliás, eu estou 95% morto. Não seja por isso. Eu posso providenciar os outros 5% para completar os 100 e o senhor já passa para o lado de cá. Não, tô bem desse lado, obrigado. Divaldo, preste atenção. O que aconteceu em Aracaju te abateu moralmente. E por causa dessa tristeza, você foi vítima de uma obsessão. Só isso. Só isso? E a senhora não poderia ter feito nada? Eu jamais poderia interferir no teu livre-arbítrio. A escolha será sempre tua. Da minha parte, esperes apenas trabalho e dedicação, jamais regalias ou facilidades. Mas se um espírito não pode evitar o meu suicídio, como é que o outro tem poder de me induzir ao suicídio? Aquele espírito não te induziu a nada. A tua mente é que entrou na sombra e criou a condição emocional para que ele se sentisse em casa. As tuas emoções sem controle que deram esse poder a ele. Mas se ele é um obsessor, um outro médium poderia doutriná-lo, não? Dona Etelvina, por exemplo. Poderia. Mas esse caso específico, só quem pode resolver é você. Mas como é que eu vou me entender com quem não quer me entender ainda por cima com o espírito, né? Que aparece quando quer. Ele só aparece quando a tua mente permite. Divaldo, quantas vezes eu vou ter que repetir? Assim como na Terra existem pessoas de todos os tipos, no plano espiritual também existem os espíritos bons e os maus. Quem seleciona a chegada de um ou de outro são os teus pensamentos. Mas como é que eu vou saber que tipo de espírito eu tô atraindo? Se perguntando várias vezes ao dia. O que eu estou pensando em fazer agora me aproxima ou me afasta de Deus? Eu poderia contar para os outros o que se passa na minha cabeça neste exato momento? Dependendo da resposta, fica fácil imaginar que tipo de espírito estará ao seu lado. Mas eu sou humano, isso nunca vai ter solução. Tem solução sim. A solução, Divaldo, é o amor. No momento, me desculpe, eu não consigo amar um ser que vive nas trevas. Mas você nunca vai conseguir amar aquele ser nas trevas. Você só vai conseguir amar aquele ser na luz. Portanto, Divaldo, se você sabe que aquele espírito gosta da escuridão, ilumine a tua mente, que eu te garanto que ele desaparece. Mas é impossível me iluminar sozinho. Divaldo, você nunca esteve sozinho, sem proteção. Quem você acha que te impediu de fazer aquela loucura? Você não se lembra de ter ouvido gritos? Foram eles que te salvaram. Preste atenção naquelas pessoas que ninguém repara, que ninguém ouve. Naquelas pessoas que são praticamente invisíveis aos olhos do mundo em que você vive. Às vezes, as palavras mais sábias saem da boca dos mais simples. Jesus estava lá o tempo todo e falou com você através deles. Foi ele quem te pediu de fazer aquela loucura. Mas eu sinto falta de calor humano. De família, de um abraço. As pessoas se aproximam de mim e me perguntam de tudo, menos como eu me sinto por dentro. É essa a vida que eu vou ter que levar? É, Divaldo. É essa a vida que você vai ter que levar. Portanto, meu irmão, não procures na matéria uma solução que nunca vais encontrar.
A única coisa que vai preencher o teu vazio é a caridade. É daí que vai vir a tua felicidade. Aprenda a servir ao teu próximo e nunca mais encontrarás a depressão. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Oi, amigos. Alguém quer trazer algum comentário do vídeo? Simplicidade, amor e caridade. Muito bem. Se a gente olha os elementos doutrinários que apareceram nesse vídeo, o que apareceu ali que a gente não tinha ainda conversado? Obsessão, interferência dos espíritos. Obsessão. E a obsessão é um elemento, um fator muito impactante. A gente pode dizer que todos os casos de suicídio, eles têm uma obsessão junto, né? Isso é uma coisa importante. E aí eu vou perguntar, como é que a gente sai de uma obsessão? Qual é a fórmula mágica? Trabalhar no bem. Trabalhar no ao bem. foco do pensamento. Às vezes é difícil, né, mas... Vigiar e orar. Vigiar e orar. Muito bom. A gente vai... Eu vou encurtar para a gente pegar os vários elementos. Tem muita coisa que eu estou deixando aberta, eu vou fechar agora as portas, né? A primeira, em relação à obsessão. A obsessão, ela está relacionada à faixa mental, à sintonia, correto? Qual é a faixa mental da pessoa que está sendo obsidiada? Elevada ou baixa? Baixa. Então, olha como é simples. O nosso objetivo com qualquer criatura, aquele jovem que a gente tem 3 meses para salvar, nosso objetivo é fazer o que com ele? Elevar a faixa mental dele. Aí vem uma pergunta na sequência. Como eu faço isso? Como eu mudo o padrão mental de alguém? O padrão mental, ele vai mudar de acordo com a qualidade dos pensamentos que ele vai ter. Então, se eu trago ele para uma sala dessa, nesse momento, eu não sei vocês, mas teve uma hora do filme que eu me arrepiei todo, e foi uma coisa, eu olhei para o lado assim e falei assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ali, eu não sei o que aconteceu, mas a faixa mental elevou, e você sente os arrepios, você sente muita coisa acontecer, né? Eu senti há poucos minutos atrás, no filme. Então, quando você traz a pessoa para uma sala para trabalhar conceitos elevados, a faixa, todos nós aqui, elevamos a faixa mental. É natural. Então, o estudo é um mecanismo. Qual outro? A prece. Mas não a prece repetida. A prece de sentimento. Você conversa com Deus e você fala, puxa, está doendo isso aqui. Eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo. Se eu começar a falar, eu choro agora. Mas você conversa de verdade. De verdade. É aquela prece que você chora, que você sente que está falando com Deus, com seu Pai. Isso eleva a faixa mental. Você vai para uma câmara de passe e toma um passe, aqueles elementos fluídicos que estão vindo, eles estão também te aliviando e ajudando a te desobstruir coisas, né? É um livro que você lê, por exemplo, o livro Renúncia. Gente, a gente chora o livro do início ao fim, né? Você lê o livro Paulo Estevam, você chora do início ao fim, você lê o Boa Nova, você chora do início ao fim. Então, você entra numa faixa do amor do Cristo que te põe com sentimentos, você sente diferente. Então, o desafio é como eu trago aquele jovem, aquela pessoa que está em sofrimento, para elevar a faixa mental dela. O trabalho no bem. Aí você vai fazer a caridade para alguém, leva alguém... Eu vou contar uma história, né? Noite de Natal, a gente decidiu fazer quentinhas para distribuir, era a primeira vez que a gente faz isso. Quando a gente abre a página ao acaso, cai uma página Piedade. Nossa, a página linda. Eu falei, nossos espíritos estão com a gente em tudo que a gente faz, né? Quando a gente para o carro em frente a uma igreja na noite de Natal, os carros
as famílias bonitas da igreja saindo, eram umas 8 horas da noite, sei lá, tinha um rapaz, pai de família, enfiando a mão na lata de lixo, né, naquelas que ficam grudadas no poste, pegando comida. A gente para a comitiva de carro, eram uns 4 carros que pararam em fila, né? A minha esposa saiu, eu saí junto, os amigos, e a minha esposa pegou a quentinha, ofereceu para o rapaz e falou assim: Jesus mandou isso aqui para você. Veja, gente, na noite de Natal, ele enfiando a mão lá no lixo, pensando assim: por que Deus não gosta de mim? Cadê Jesus nessa noite de Natal, que não vê que a minha família está com fome? Naquela hora que ele recebeu, ele começou a chorar, a gente chorou. Isso eleva a faixa mental. Quando você ampara alguém, você ajuda alguém. Então, existe uma fórmula. A fórmula é elevar a faixa mental. E a gente faz isso com todas as atividades que o Santo Espírito oferece. Caridade, né? É a leitura edificante, a prece, o passe, todos esses apoios, eles vão ajudar a elevar a faixa mental. Muito bem. A gente falou aqui do atendimento à obsessão. Agora eu vou falar da obsessão e dos outros conteúdos, né? Então, a gente estudar a obsessão é um tema importantíssimo. Importantíssimo. Eu me lembro, essa situação marcou na minha vida. A gente tinha uma amiga que ela pulou do 11º andar, caiu em pé. Ela foi numa subjugação. Ela não morreu. E eu ia visitá-la no hospital. Ela estava totalmente tetraplégica, sei lá qual o nome que dá para aquilo, mas... E aí, ela, depois que foi para casa, eu ia dar passe nela. O dirigente da minha casa espírita lá no Rio de Janeiro, ele virou para mim e falou assim: Valteno, eu não quero. Olha a visão dele. Ele nunca dizia para a gente, faz isso ou faz aquilo. Ele sempre... Só que ele gostava de mim. Ele tinha tanto carinho, ele me chamou para o canto e falou: Valteno, eu não estou dizendo para você não ajudá-la, mas eu quero te avisar uma coisa. Um espírito que subjuga outra pessoa para pular do 11º andar não está de brincadeira. Então, ele falava como é que era, para a gente... Ele usava uma expressão lá antiga que era assim, ó, fica de orelha em pé, vigia. Gente, foi o pior momento do meu casamento, da minha vida. Teve uma vez que a minha esposa, que é médium, ela viu o espírito deitado entre a gente. E a gente brigava, e foi terrível. E aí, o que aconteceu? Esse dirigente também nunca contava os casos para os médiuns. Os médiuns não sabiam o que estava acontecendo. Seguia para o atendimento fraterno, ele ficava caladinho, não falava nada, óbvio, né? E aí, o espírito, eu estava aprendendo ainda a fazer parte da doutrinação, tal. E aí eu fui para... Ele falou assim: Valteno, vai atender esse caso. Eu levantei, ele era o dirigente da mesa mediúnica. Quando eu fui atender, o espírito virou e falou assim: eu vou matar você. Eu vou acabar com você. O que você está fazendo lá? E foi aquilo, né? E ali, ele até falou assim: senta, deixa que eu cuido. Eu estava muito novo ali, não entendia bem o que estava acontecendo. A ação dos espíritos na obsessão, ela é incrível. E ela é muito puxada, é muito pesada, né? A gente tem que estar em condições, e até os trabalhadores da casa têm que estar preparados para enfrentar esse tipo de situação. Você está se metendo numa trama que o espírito está costurando lá direitinho para acabar com a pessoa, né? E isso foi um caso que aconteceu e marcou muito, né, na vida da gente. Mas voltando, então, esses temas, eles precisam ser estudados. A obsessão ela tem que ser estudada. As consequências do que vai acontecer quando a pessoa, né, se mata, lá o que está. E todos os outros que vocês colocaram, né? Então, a gente quis trazer isso, mas vejam, não é uma coisa que a gente faz num dia. Isso é uma continuidade, é um atendimento. E aí, se tem um presidente de casa espírita aqui, deve ter mais de um, né? A casa espírita, ela tem que ter um olhar, esse dirigente tem que ter um olhar muito amplo. A criança vai para a evangelização, o pai vai para a escola de pais, vai para o estudo, vai para o dia da desobsessão receber passe, não é? Vai ser indicado, você vai lá, você quer salvar o seu filho, quer salvar seu familiar,
Então, você vai cumprir aqui as coisas que a gente vai recomendar. E explicar para ele entender a lógica do que está acontecendo. E aí ele vai para as atividades de caridade, ele vai participar. E esse envolvimento da casa espírita, gente, é um fator de proteção mais poderoso que tem. Porque por mais que vá para o terapeuta, por mais que tome isso ou aquilo, né, ainda há interferência espiritual ali, que se a pessoa continua com os mesmos vícios e maus hábitos, ele vai sintonizar na faixa, né? Bom, eu queria agora abrir para vocês, era o que eu tinha para trazer, mas eu queria ouvir também se isso que eu estou falando faz sentido, se a experiência de vocês também nesse tipo de situação, para a gente compartilhar um pouquinho. Eu só quero relatar, você está falando da experiência e realmente assim, o impacto de saber o que ocorre com o suicídio depois gera alguns efeitos. Eu tive, enquanto trabalhadora, assim, vários casos que eu dava a leitura de Memórias do Suicida, realmente. E quantos casos, quantas pessoas chegaram e falaram isso para mim, que realmente depois que começaram, teve gente que não conseguiu nem terminar de ler, mas que pararam de pensar. E depois eu lembrei, eu também tive uma sobrinha que morou comigo 3 anos e que veio num processo depressivo à minha casa, tudo, e teve um momento que ela estava assim bem virada e ela começou a falar em suicídio. Ah, não tive dúvida, eu peguei o livro e falei, agora você lê se você tem coragem, depois você vai me falar. Ela não conseguiu levar adiante, ela leu um tantinho assim, e depois meio incrédula, assim, mas aquilo deu medo nela, assim, deu um choque tão grande, nunca mais ela falou em suicídio. Hoje está estabilizada, tem sua medicação, tudo, mas foi assim, né? Então, eu sempre usei o Memórias de um Suicida e o capítulo 5 do Evangelho, que fala lá, mas eu nunca tive temor de fazer isso, porque eu acho que esse impacto realmente pode salvar vidas. É uma vacina, vacina dói. Bom, obrigado, Maria Aparecida. Amigos, era essa assim, o material que a gente tinha para trazer, as reflexões. Espero que tenha apoiado vocês também nas atividades espíritas, né, de todos. Não tinha nada muito complexo. Eu acho que é uma conversa bem simples sobre o nosso dia a dia da Casa Espírita e como a gente atua na Casa Espírita para apoiar as pessoas que estão fragilizadas, né, com as ideias de querer se matar. Então, a Casa Espírita pode fazer muita coisa, né? E tem um amparo maravilhoso. A gente está junto de uma equipe, né? E a mensagem que eu deixo eu me lembro, a minha filhinha, ela sofrendo uma obsessão e o espírito apertava a garganta dela, né? Ela gritava. A minha mãe olhava para mim e falava assim, esse grito não é normal. Minha mãe também médium e tal. E aí, na reunião mediúnica, o espírito se comunicou falando que queria esganar minha filha. E como era a primeira filha, né? E imagina as senhorinhas na sala mediúnica, quase todo mundo chorou, né, quando viu o que estava acontecendo. Foi uma situação bem de compaixão ali pelaquela situação. E a gente viu aquilo acontecer. Aí o dirigente da Casa Espírita, né, ele botou a mão no meu ombro e falou assim, eu estou com você, Walter, nós estamos aqui com você. Eu vou vir aqui toda terça-feira com a minha esposa, com a minha mãe, e tinha uma senhora, a Dona América, e ia lá ler um evangelho comigo, com a minha esposa, e ficava, quer dizer... E aí depois ele falou assim para mim, amigo, não fica assim, vai dar tudo certo. A minha filha, ela sangrava, ela golfava sangue, nossa, foi punk, assim, foi bem difícil aquele momento para gente que estava ali jovem no espiritismo, né? E ele falou uma coisa para mim que eu não esqueço nunca mais. Falou assim, Valteno, você e a Mônica, vocês são trabalhadores da evangelização, vocês são da equipe do Cristo. Vocês não estão sozinhos. Confia, vai dar tudo certo. Deu certo, doeu, mas deu certo. E, ao mesmo tempo, fortaleceu muito a fé. Muito, né? Então, hoje a gente tem muita segurança de como agir no movimento espírita, como trabalhar e como fazer parte disso, né? É maravilhoso, né? E é claro, nós não temos privilégios,
Aquele que falar assim, mas Deus deixou acontecer isso comigo, não sabe o que está falando, nós somos criminosos, tem que estar claro isso, tem que estar claro. Nós estamos aqui resgatando dívidas, mas a bondade e o carinho desses espíritos conosco é maravilhosa. Então, nós precisamos construir as equipes assim, né? Essas equipes salvam vidas e elas podem acolher a um monte de sofredores como nós, né? Que vão precisar de apoio e através disso tudo a gente consegue fortalecer aqueles que estão mais fragilizados que nós mesmos, né? Era essa a mensagem que a gente queria trazer com muito carinho aqui para vocês. Espero que tenha colaborado com a experiência de vocês. E deixo aberto se alguém quiser fazer mais um comentário antes da gente encerrar. Alguém quer fazer algum comentário? Valtero, muito obrigada. Nós estamos agradecidos pela sua dedicação aí em transmitir essa reflexão para nós, que nós somos imortais, né? A nossa alma é imortal. Aqui nós estamos só com essa vestimenta do momento, mas a alma é imortal e que nós temos que trabalhar por ela. Nunca devemos esquecer em nenhum momento disso, né? Vamos fazer uma prece de encerramento e agradecer por este mês, agradecer por esse mês, por essa jornada, que foi de grande reflexão, de momento de nós pensarmos que não é um momento único, mas pensarmos que proteger e valorizar a vida é em todo instante. Terezinha, para fechar o mês, posso pedir para você fazer a prece de encerramento? Posso sim. Por favor. Ó Senhor, Deus, nosso Pai que é o Todo-Poderoso. Jesus, nosso Mestre muito amado, e a toda a espiritualidade amiga que nos ensina, que nos ajuda, que nos educa. Nós agradecemos por esta doutrina maravilhosa, que devagarinho vai nos mostrando o melhor caminho a seguir, que é o caminho do amor, é o caminho, é a fraternidade. Oh Pai Celestial, eternamente agradecidos, com o nosso coração repleto de amor, Senhor. Neste momento, nós vibramos por todos os nossos irmãos. Onde existir a dor, a lágrima, o sofrimento, o abandono, Senhor, o desespero da fome, da sede, onde houver uma criancinha em grande sofrimento, os nossos velhinhos, pedimos que olhai por todos. E nós, ó Pai, depois de toda esta jornada de grande ensinamento, nos comprometemos, ó Pai, a refletir e a direcionarmos a nossa vida para o trabalho. Respondemos ao chamado de Jesus e nos dedicar de todo o nosso coração ao trabalho, levando o amor, o conforto, os ensinamentos de Jesus a todo nosso irmão mais necessitado. Não nos esquecendo, ó Pai, que o amor começa em nossa própria família. Esteja conosco, nos abençoando, abençoando todos os palestrantes que por aqui passaram,
abençoando todos os nossos irmãozinhos que neste momento estão nos esperando e nos abençoando, ó Pai, para que possamos ser. E eu convido a todos para nós encerrarmos esta jornada fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória, hoje e para todos. Que assim seja. Graças a Deus. Então, lembrando, cada vida importa, espalhe sempre o amor. Para encerrarmos, Cris, nos agracia com mais uma música de encerrar, para encerrarmos aí. Antes, Guará, quer alguma palavrinha de encerramento? Cumprimentar o Valteno pelas palavras, né? Pela condução dessa nossa live, né? E a todos, né? Que acrescentamos cada um alguma coisa a mais para as nossas reflexões, para o nosso aprendizado e crescimento. Que Deus abençoe a todos nós, aos nossos entes queridos, né? Nos dando saúde e paz sempre. Então, mais uma da Rosa Maria, a cura. Eu quero viver por Jesus e cantar, sempre cantar o teu amor. Eu quero sentir esse amor e louvar, sempre louvar ao Pai. O que eu mais quero é poder te abraçar com todo amor, ó meu Senhor, e nos teus braços poder descansar como um filho a ninar. Se o mundo pudesse ser sempre assim, cheio de paz e gratidão, os corações se uniriam, enfim, em sorrisos de fé. Seria possível a harmonia florir, como o sol a brilhar, e os mundos seriam apenas um só, numa aurora de luz, numa aurora de luz, numa aurora de luz. Muito bem.